Olá, seguidores do canal Viva Israel, aqui é o Davi Almascani, com mais um vídeo, com algumas atualizações e respondendo algumas mensagens e comentários que eu tenho acompanhado tanto no YouTube quanto no Instagram e até mesmo no Facebook. Bom, o horário local aqui são 2h37 da tarde do dia 11 de maio. Eu queria começar esse vídeo explicando o seguinte: esses comentários que eu leio sobre o número de vítimas na faixa de Gaza esquecem que em Israel também foram assassinados mais de 1.500 pessoas, não só civis, como crianças, idosos, foram assassinados pelo grupo terrorista Hamas, que começou toda essa guerra, que deu início, né, deu o pontapé inicial para essa guerra. Quando eles fizeram esse ataque terrorista, esse extremo ataque terrorista, eles jamais imaginaram que Israel iria agir da forma que agiu. Agora vamos aos dados, aos números de mortos que são especulados ali na faixa de Gaza. Por que eu falo especulação? Porque quem comanda a faixa de Gaza, quem organiza o Ministério da Saúde da faixa de Gaza, é o grupo terrorista Hamas, juntamente com a Jihad Islâmica, que são eles que são o Ministério da Saúde na faixa de Gaza. Eles são responsáveis pelos hospitais, eles são responsáveis por dados de quantas pessoas estavam doentes ou ficaram doentes e tudo mais. Enfim, eu vou passar aqui o máximo que eu posso para você entender de como é fácil manipular esses dados. É claro que aconteceram mortes de inocentes, é óbvio, a gente está em guerra. Guerra em guerra morre inocentes, assim como morre na Ucrânia. A vida de lá não é menos importante do que a vida daqui. Mas se você só consegue olhar para o lado de Israel, se você tem algum problema, porque do outro lado já morreram muito mais. Mas voltando para o assunto, esses mais de 30 mil civis que morreram em Gaza, a grande maioria são terroristas. E como é que eu sei disso? Porque terrorista não usa farda, terrorista não levanta a bandeira de nenhum país. É terrorista não anda fardado, tá? É terrorista, às vezes você vê o terrorista com aquela faixa na cabeça, mas quando ele vai em combate, ele não anda com aquela faixa na cabeça. Geralmente ele cobre o rosto, quando ele não tem medo de ser identificado por alguma câmera, mas no caso da guerra na faixa de Gaza, ele anda exatamente como você, civil, anda na sua cidade. Então, lógico que o grupo terrorista, a organização terrorista Hamas, jamais vai colocar esse cara que morreu vestido como civil, apesar de ser terrorista, como terrorista. É só você ler os dados que eles mesmos divulgam, que não existe nenhum terrorista morto, que todo mundo que morreu ali é civil, ou seja, não existe terroristas na faixa de Gaza. Olha os dados divulgados pelo Hamas e você chega a essa conclusão. É muito fácil, não é difícil. Não são 30 mil civis. E onde estão os terroristas? Nenhum terrorista morreu, todo mundo ali era civil. Assim mesmo acontece também o uso de outras coisas, né? Na faixa de Gaza, a gente está quase 8 meses de guerra. Você acha que nunca morreu ninguém de câncer, de outras doenças aí, de, sei lá, morte natural? 8 meses, ninguém morreu. Tá todo mundo lá bem? Então descobriram a vida eterna, ou a cura para o envelhecimento, a cura para todas as doenças? É óbvio que não. Todos esses doentes, todas as pessoas de morte natural, de doença, crianças ali que tinham outros problemas de saúde que morreram também, foi tudo colocado na conta de Israel, que é assim que funciona. A gente lembra da época da PAN, né? Para quem lembra ainda da PAN lá para trás? Muita coisa era colocada na conta da PAN. É exatamente a mesma coisa que acontece hoje na faixa de Gaza, no universo ali chamado faixa de Gaza. Todas as mortes são colocadas na conta de Israel. Então, a gente vê esse número subir. É óbvio que são mortes naturais. Existiu morte de inocente? É óbvio. Ninguém está dizendo que não morreu inocente. Morreu inocente tanto lá quanto aqui. Se esqueceram também que aqui aconteceu um atentado terrorista, que ainda acontece todos os dias atentados em Israel, ou tentativas de atentado, que morrem inocentes. A mesma coisa acontece do lado de lá. O que acontece é que a gente sabe que eles lá também usam os civis como alvos, como escudos humanos. Eles colocam um civil na frente de tanques. Quando o exército pede para o civil abandonar o local que ele está, porque vai ser bombardeado, eles obrigam a família a continuar naquele local para tentar evitar o bombardeamento de Israel. E aí você vê esse número de vítimas inocentes. É claro que existiu ali pessoas. Se eles eram inocentes, é outra história, tá? Mas que não estavam envolvidos no combate. Agora eu quero mostrar o que é inteligência artificial, como ela está sendo usada na guerra. Muita gente não tem noção do poder que é a inteligência artificial. Vou dar só um exemplo aqui muito rápido, tá? Qualquer pessoa pode fazer isso na sua casa, até mesmo um aplicativo do seu celular. Eu vou lhe ensinar a fazer isso aqui. É simples, fácil e dá até medo da qualidade e da perfeição que é. Isso está sendo usado constantemente por eles do outro lado. Como eu já falei no vídeo anterior, eles são excelentes marqueteiros, eles sabem fazer isso muito bem e eles têm do lado deles aí milhões de muçulmanos mundo afora para compartilhar os vídeos e tornar os vídeos cada vez mais virais. Bom, vamos lá para a inteligência artificial chamada Leonardo. Primeiro eu preciso ir para o Google Tradutor, tá? Porque para você entender como é que funciona, você que não sabe inglês, você precisa escrever nessas inteligências artificiais o comando em inglês, o comando do que você quer visualizar. Então vou botar aqui, deixa eu compartilhar aqui a tela, só um segundo. Aqui. Vou botar aqui o Google Tradutor, vou escrever aqui imagem de criança ferida e sofrida na faixa de Gaza.
Tá? Esse é só um exemplo. Você pode usar, copiar aqui a ordem de comando. Deixa eu agora adicionar aqui. Só um segundo. Vou adicionar o Leonardo. Tá? O Leonardo é a inteligência artificial que faz essa produção, né, cinematográfica. Aqui eu entro aqui no Leonardo, tá bom? Vamos botar aqui só o programa para mostrar para vocês. Aqui tem o Leonardo, tem criações de outras pessoas, leonardo.ai. Tem também aplicativo para o celular. Vou aqui em Create New Image, entrei. Vou clicar aqui, escrever aqui o nome, exatamente o que eu escrevi lá. Essas aqui são outras criações que eu fiz, aí você deve ter visto esse aí também, que eu uso. Eu sempre crio muita coisa aqui para ilustrar as capas. Aqui você está vendo aqui do lado aqui, ó, esquerdo, foto real. Eu posso desabilitar, posso habilitar, vou deixar habilitado porque eu quero criar uma foto real. Vou mandar gerar. Você vai ver a perfeição, na verdade dá até medo da qualidade que a inteligência artificial chegou. Ele está criando agora uma criança que não existe, uma imagem que não existe, proveniente da faixa de Gaza, para você entender o poder da inteligência artificial que é usada a favor desses grupos terroristas, criando cenas absurdas dentro da faixa de Gaza e divulgando isso mundo afora e muita gente acreditando. Então vamos ver aqui o que criou dessa vez. Olha só. Essas imagens, minha gente, isso não é real, tá? Isso aqui é uma imagem criada por inteligência artificial. Esse garoto não existe. Essas pessoas não existem. O cenário, ele não existe. Olha só. Muita gente recebe esse tipo de imagem e acredita que essa é a verdade, que essa é a realidade. Olha lá, o cara correndo lá atrás, como se tivesse sido bombardeado. A criança com as cores, a camisa lembra a cor da Palestina em algumas fotos. Olha só que absurdo. Vamos fazer de novo? Vamos criar mais uma vez aqui? Cada vez que eu mandar esse comando, ele vai gerar novas imagens diferentes. Tá? Isso aí é usado de maneira artística. Agora imagina só, isso aqui eu estou fazendo aqui uma demonstração ao vivo. Né? Imagina isso sendo feito por um profissional que a função desse cara é trabalhar 16 horas por dia criando imagens. E eu posso colocar movimento também nessas imagens. Essas imagens podem ter vida, tá? Elas podem se movimentar como se fosse um vídeo gravado naquele lugar. Isso também pode ser feito nesse programa aqui. Olha só. E aí? O que você acha dessa imagem? Esse garoto não parece real? Ele não parece um desenho animado. Ele é um real. E por isso que chama-se foto real. Muita gente não conhece a capacidade da inteligência artificial hoje. Então, por isso, lembre-se sempre, quando você olhar uma mensagem, quando você ler uma foto, é difícil, é quase impossível você distinguir a ilusão da realidade, né? A ficção. Olha só isso aqui. Perfeito. Eu posso adicionar esse comando, o que eu bem entender, tá? Se eu criar novamente, agora eu vou montar 8 imagens, para ele criar 8 imagens. Vou gerar aqui. Qualquer pessoa pode fazer isso, você pode escrever o que você quiser, criar qualquer tipo de imagem. Muita gente que me acompanha já conhece e sabe que isso existe, mas tem muita gente também que nunca ouviu falar dessa capacidade, dessa inteligência artificial, e tem outros que fazem também mais ou menos a mesma coisa, ou até mesmo melhor. Tá? Essa aqui eu uso, eu não crio imagem fake de Israel, tá? Eu crio thumbnail para o YouTube, imagens como Benjamin Netanyahu lá, o Superman, foi criado por aqui também. Mas olha só agora o que ele vai criar aqui. Mandei ele criar agora 8 imagens baseadas exatamente no mesmo comando. Lembra só esse comando aqui, o rosto do garoto é o mesmo. Então, ou seja, eu posso quadriplicar esse rapaz aqui, esse garotinho, e fazer ele sofrer de várias formas. Olha só. E aí, essa imagem é real? Não é uma imagem real, isso é uma imagem de inteligência artificial, tá? Olha só a perfeição. Aqui tem até um colete, colocaram nele um colete e ele extremamente ferido. Olha só, um garoto morto, o outro do lado dele chorando. Essas são as imagens que são divulgadas mundo afora e muita gente acaba acreditando que isso foi obra de Israel. Eu espero que esse vídeo não seja bloqueado no YouTube por conta dessas imagens aí que parecem reais, mas elas não são reais no YouTube. Essas imagens não são reais, são imagens de inteligência artificial gerado pelo programa Leonardo. Lembrando, Leonardo não me promove, não está patrocinando esse vídeo nem nada disso. Só queria mostrar a facilidade que você pode ter de criar situações que nunca aconteceram, tá? Nunca aconteceram. Qualquer coisa, qualquer comando que você colocar, mas lembra que tem que ser em inglês. Sempre em inglês. Agora eu quero só atualizar aqui, vou tirar essa imagem aqui um segundo e voltar aqui com vocês. Atualizar sobre algumas coisas, tá? Mudando já de assunto aqui rapidamente. A expansão da guerra em Irafia já foi aprovado, já falei isso no vídeo de ontem. Para quem não viu o vídeo, peço que você volte um vídeo atrás, está logo na capa do canal, você pode assistir novamente. Foi aprovada a expansão dos combates em Irafia. A gente está ainda no início dessa guerra em Irafia. Eu espero que essa guerra termine aí pelo menos em 2, 3 meses no máximo. A gente já acabou com essa operação em Irafia. A gente vai ver durante esse período todo aí muita discussão entre Estados Unidos e Israel, dizendo que vai ter embargo de arma, não vai ter embargo de arma.
Isso vai nos acompanhar aí por muito mais tempo, até mesmo para poder ocupar a mente de todo mundo que os Estados Unidos sinta contra a guerra, o joguinho de políticos. O norte de Israel foi extremamente atacado ontem, tá? Diversos foguetes foram disparados, causando incêndios ali na região de Kiryat Shmona, na floresta ali próxima a Kiryat Shmona, pegou fogo tudo ali, que conseguiram apagar esse fogo hoje pela manhã. Outro acontecimento importante foi a ONU. A ONU reconheceu a Palestina, né? Reconheceu. A Assembleia Geral das Nações Unidas aprovou na sexta-feira, dia 10, ontem, uma resolução que abre caminho para que a Palestina se torne membro das Nações Unidas e conceda novos direitos e privilégios aos palestinos. A resolução foi aprovada por 143 votos a favor e 9 contra. E quem votou a favor? O Brasil votou a favor. Quem votou contra? Argentina, Israel, Estados Unidos, República Tcheca, Hungria, Micronésia, Nauru, Palau, Papua Nova Guiné, deram votos contra a medida. Mas eu vou falar uma coisa para vocês, vou até assustar muita gente aqui com esse meu comentário, tá? A situação demográfica de Israel hoje, a gente precisa realmente de uma solução para esse Estado palestino, tá? Eu sou de extrema direita, mas eu acredito que sem uma solução viável dessa criação desse Estado palestino, claro, dentro das regras de segurança para Israel, a gente vai ter um problema maior no futuro. Por quê? Israel tem 9.716.000 habitantes, isso foi o censo de 2023, tá? Quando fechar agora no dia da independência, a gente vai saber exatamente qual é a população de Israel agora. Mas em 2023 foi 9.716. Desses 9 milhões, a gente tem 7 milhões de judeus vivendo em Israel. Árabes são 2 milhões e um pouquinho, tá? Árabes. Agora, olha só. Na Judéia e Samária, a gente tem mais ou menos 2 milhões de árabes. Em Gaza, a gente também tem mais ou menos ali 1,5 milhão de árabes. Somando tudo isso, eles ultrapassam ou chegam muito próximo da quantidade de judeus que existem dentro de Israel. Então, em nenhum cenário futurístico, lá para frente, ou atual, Israel não pode assumir esse território de Gaza, e muito menos assumir a Judéia e a Samária como sendo território israelense total, ou seja, que a lei seja válida nesse território, que aqui os cidadãos de lá se tornem israelenses, porque se isso acontecer, a gente vai criar um problema muito maior. Imagina só, o que era minoria vai se tornar quase a mesma coisa, ou seja, eles vão ter quase 7 milhões de habitantes contra 7 milhões de judeus, e isso colocaria em risco o futuro do Estado judaico, nas eleições, em tudo que é relacionado à demografia. Ou seja, precisamos realmente de uma solução. Qual é a solução? Existem vários projetos, várias ideias que foram rejeitadas por eles também, pelos palestinos, porque o palestino, ele quer tirar todos nós daqui, não interessa nenhum tipo de resolução, nenhum tipo de plano, nenhum tipo de separação. O que importa para eles é tirar a gente daqui. Uns querem tirar eles daqui, eu acho totalmente inviável você desconectar, sei lá, 6 milhões de habitantes desse lugar aqui, é quase impossível. E a gente sabe que isso é impossível nos dias de hoje. Então, uma solução tem que ter uma solução para essa situação. A gente não pode assumir, me mandar uma mensagem falando por que Israel não assume a faixa de Gaza? Porque você não pode dar cidadania para 2 milhões ou 1,5 milhão de pessoas que vivem lá, que até esse censo de Gaza, segundo a CIA, são 2 milhões, segundo a ONU é 1,5 milhão, ninguém sabe exatamente quantos vivem lá, porque uns têm identidade, outros não têm identidade, tem nascimento que não é registrado, enfim. Terceiro mundo total. E bagunça, né? Agora, a gente não pode entregar cidadania para todo esse pessoal aí, que vão viver dentro do Estado de Israel com todos os direitos e deveres israelenses, ou seja, isso vai prejudicar o Estado de Israel no futuro. Então, a gente realmente precisa de uma solução viável para se livrar disso aí, né? Ou deixar de criar os estados deles lá, deixar criar lá o Estado deles, estipular onde pode ser o Estado para manter a segurança de Israel da melhor forma possível, mas é uma coisa que eu acredito que precisa ser feito, tá? Então, estou falando do Conselho da ONU que aprovou a resolução lá, de repente isso aí vai forçar Israel realmente a criar alguma garantia aí para um futuro Estado palestino, que é o meu ponto de vista, muita gente não vai concordar comigo, né? Até se assustar com a minha opinião, mas essa é a minha opinião, porque não tem solução. Você não tem o que fazer com quase 7 milhões de árabes. Você não tem o que fazer, precisa arrumar uma solução para isso aí. Tá bom? Essas são as notícias de hoje. O vídeo está um pouco longo, na verdade eu queria que ele fosse um pouco mais curto. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Compartilhe se você acha que o vídeo foi relevante, que essa informação sobre a inteligência artificial é importante. Eu acho que ela é super importante, ela precisa ser compartilhada para mostrar para muita gente aqui que não tem ideia do potencial de uma inteligência artificial. Um bom sábado a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.